Quem é que sobe a ladeira? É o Sam, é o Sam. E a coisa mais bonita de se ver é o Ileaê. Olá pessoal, e aqui vamos nós para mais um diário de lockdown. Hoje passeando por aqui. Adivinha com quem? Com o Sam. Vou mostrar pra gente hoje uma igrejinha bem antiga aqui do bairro. E aqui está ela, a Igreja de Todos os Santos, ou Saints Church. Essa igrejinha, pessoal, é mais antiga do que o Brasil. O Brasil, como vocês sabem, foi descoberto em 1500 e essa igrejinha, ela existe desde o século XII. E ainda de pé, viu? E essa, aliás, é uma coisa muito interessante aqui da Inglaterra. As coisas são feitas para durar. Dura mesmo, viu? Tem igrejas aqui muito antigas que ainda estão de pé. Resistiram à guerra, resistiram à política, à história, mudança de governo. E continuam assim, ó, muito bonitinhas. Você já tá indo na frente, ó. Tá seguindo. Estão vendo que bonitinha a igreja? E aqui é só o lado de fora, tá, pessoal? Porque o que acontece, claro, devido ao coronavírus, os cultos também foram cancelados. E vamos que vamos. Só já vai seguindo aqui. This way. As janelas antigas. Flores. E o Sam. Como vocês podem ver, a igreja está fechada hoje, devido, claro, ao coronavírus. Sentar aqui nesse banquinho com o Sam. Sam, come on, this way. Vocês devem ter visto esse monte de túmulos aqui atrás de mim, devem estar se perguntando, mas o que é isso? É uma igreja ou é um cemitério? Tá, muito antes de existir cemitérios como a gente conhece hoje, principalmente nas grandes cidades, né, que hoje tem grandes cemitérios, mais de um inclusive, muito antes de tudo isso, as pessoas eram enterradas no próprio quintal das igrejas. Principalmente na Europa, que é o berço do cristianismo, as igrejas também eram uma espécie de cemitério. Quem tinha dinheiro era enterrado na parte de dentro, eles faziam uma espécie de tumba, como vocês devem ter visto talvez em filmes. Quem não tinha assim muito dinheiro, mas não era muito pobre, conseguia ainda assim ser enterrado aqui na Europa, dentro das igrejas, mas assim debaixo da escada, em lugares menos assim notórios, né, com menos visibilidade de quem estivesse indo assistir às missas. E as pessoas que realmente não tinham dinheiro nenhum, ou que não tinham deixado, por exemplo, doações em vida para a igreja, eles eram enterrados assim, ó, aqui
no quintal da igreja, tá? Claro que com o tempo isso foi proibido porque acharam que não era muito higiênico enterrar pessoas tão próximo de áreas onde as pessoas vêm e transitam para assistir missa todos os domingos, às vezes até dias de semana também. E principalmente dentro de igrejas aqui na Europa, foi banido de enterrar pessoas. Mas quem vier visitar ou Londres ou outras cidades aqui da Inglaterra, vai ver que ainda existe vários túmulos e várias tumbas dentro das igrejas com o nome das pessoas, a família a quem pertencia essa tumba, por exemplo. E isso acontecia muito aqui na Europa e não demoliram, né? As que estavam dentro das igrejas continuaram. A história, no caso, é diferente com as pessoas que foram enterradas assim, ó, em áreas como essa. Porque ao longo do tempo foram se perdendo as lápides, no caso. E aí, quem foi enterrado há muito tempo atrás, por exemplo, no século XII, no século XIII, lembrando que nós estamos no século XXI, quem foi enterrado há muito tempo atrás, talvez até já se perdeu, né? Já não tem mais rastro na história, porque com o tempo, né, o tempo vai depredando, o tempo vai estragando. Essas lápides que vocês veem aqui, elas são feitas de pedra. Quem tinha mais dinheiro fazia tumbas em mármore dentro da própria igreja, né, porque podia pagar, eram pessoas ricas, homens e mulheres de negócio, por exemplo, né, famílias bem abastadas. Mas quem não tinha dinheiro fazia assim, ó, de tijolo, de pedra, não tinha outra forma. Ó, quem já deitou aqui para tirar um cochilo no meio do passeio, quando a gente passeia por aqui pela Igreja de Todos os Santos, All Saints Chingford. Não é essa? Vou mostrar para vocês o jardim. Essa plaquinha aqui fala: abençoa este jardim. Então hoje, essa igrejinha aqui atrás de mim, a Igreja de Todos os Santos, como eu falei para vocês, é patrimônio histórico, ou seja, ela foi tombada, agora não pode mais fazer muita obra, fazer alteração e não vai poder mais também ser demolida. Essa parte que vocês estão vendo aqui, que o tijolo tá diferente, tá? É porque foi acrescentado na década de 70, eles chamam isso de porch, é como se fosse uma entradinha, quase uma mini recepção, né? É a porta antes da porta. Então essa foi a última coisa que foi adicionada a essa igreja. E agora, como é um prédio que foi tombado pelo patrimônio histórico, já não pode mais ser alterado. O que vocês veem aqui é como vai ficar para o resto da história. E não tem muita diferença de como ela foi criada, na verdade, bem no comecinho, lá entre o século XII e o século XIII. O Brasil nem existia ainda. Claro que a Inglaterra é muito antiga, tem mais de 2000 anos, então é de se entender que prédios históricos assim, tão antigos existam e as pessoas passam por ele todos os dias e nem percebem. Agora vamos caminhando aqui atrás para me mostrar para vocês o outro lado, tá? Da igrejinha. Incrível, né? As janelinhas, ó, ainda com barra de ferros antigas. O dia quando estiver aberta, depois que passar todo esse período de pandemia,
Eu vou vir aqui com vocês para mostrar para vocês um pouquinho dentro. Essa porta. Isso daqui, gente, olha o tamanho que era a fechadura. Dá para ver aqui? Isso é o tamanho da chave, tá? Essa porta, ó, bem antiga. Vamos agora dar uma olhadinha aqui na lateral da igreja, que é o lado da igreja. O jardim do lado da igreja. O Sam mexendo nas coisas. Essa plantinha aqui, ela muda de cor. Ela começa amarelinha e depois ela vai ficar vermelha. Vocês devem ter visto em cartão de Natal, que tem essas folhinhas também. Bem comum dessa época do ano que tá chegando, né? Próximo a dezembro, próximo à estação de festas natalinas. Terrenos aqui, onde as pessoas são enterradas, se tornassem motivo de comércio e as pessoas cobrassem por ele, a igreja não era permitida cobrar para enterrar as pessoas no próprio quintal ou lá dentro, para quem tinha mais dinheiro, para quem era enterrado, né, dentro da própria igreja. Mas, como sempre, as pessoas dão um jeitinho em tudo. O que os padres faziam então, eles pediam para que as pessoas doassem em vida, ou seja, escrevessem um testamento e deixassem doações para a igreja, para que mantivesse, né, a tradição e mantivesse o espaço limpo, mantivesse o espaço para enterrar as pessoas, não só lá dentro, no caso, quem podia pagar para estar no local de destaque, mas aqui fora também, para quem não tinha dinheiro e era enterrado assim, ó, no quintal. Porque cemitério mesmo, como vocês estão vendo lá do outro lado da rua, só veio surgir bem depois, quando as cidades começaram a crescer e já não havia mais espaço suficiente dentro das igrejas. E esse foi mais um diário de lockdown aqui em Londres, hoje contando um pouquinho da história da Igreja de Todos os Santos em Chingford, aqui no norte. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um comentário e de falar o que vocês acharam, tá bom? Um ótimo dia! Sam, silêncio aí. Tô gravando um vídeo. Se não se portar... A ideia é que você se comporta e eu gravo. Tá cheio de grama aí na testa. O que é isso, gente? Depois sai um vídeo parecendo que foi achado no meio da rua.